Nossa saúde é o bem mais precioso que nós temos. Nosso grande mestre da saúde do programa Tempo ao Tempo, Dr. Adilson Passo, continua hoje a série de matérias falando a respeito dos cuidados com a sua saúde no verão. Hoje falando a respeito da alimentação e da sua grande importância. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos dar continuidade à série de matérias que nós estamos apresentando em relação ao verão e os cuidados com a saúde. E hoje eu vou falar também de um outro aspecto que tem uma importância muito grande para a nossa saúde no ano inteiro, mas particularmente nessa época do verão, que são os cuidados com a alimentação nos períodos mais quentes do ano. Eu acredito que muita gente talvez não tenha se atentado para esse fato, né? A alimentação, ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo, se não talvez a única fonte de energia para o nosso corpo. E aí ela é composta tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos. O líquido eu já falei no programa anterior e hoje eu quero enfatizar o quanto que a alimentação pode contribuir para o nosso bem-estar, principalmente nesse período de verão em que as temperaturas são muito quentes. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo já perceberam que dependendo da comida que a gente come, a gente sente muito calor, né? E essas comidas, principalmente aquelas que são ricas em gordura, que têm muitas frituras ou carne vermelha muito gorda, né? São aquelas comidas que a gente come e depois dá aquela moleza, né? Aquela sentimento de sonolência, tudo que é comum depois desses alimentos. E muitas vezes as pessoas reclamam que esquenta muito a comida. Não é que a comida esquenta o organismo, é que no seu processo de digestão e de aproveitamento, elas requerem mais energia do nosso corpo e isso acaba esquentando um pouco a temperatura. Muitas vezes esse aumento de temperatura do corpo, ele não é perceptível às vezes num termômetro, mas as pessoas sentem uma sensação de que após essas refeições, elas estão um pouco mais com calor, né? Mais quentes, e isso é um reflexo mesmo do processo de digestão desses alimentos, principalmente aqueles ricos em gordura e também alguns tipos de tempero que fazem com que a comida tenha essa sensação após as refeições. Então a dica que nós damos para essa fase do ano de muito calor com relação à alimentação é que a gente faça e aproveite esses momentos do nosso dia em que nós vamos nos alimentar para comer alimentos mais leves, frutas, verduras, bastante verdura, né? Nesse calor é muito importante, pode ser de preferência crua, né? Bem lavada, com todos os cuidados que são necessários, mas que a comida tem uma boa parte composta por alimentos de verdura e frutas, né? Principalmente as frutas que são bastante ricas em sais minerais e água, ajuda também na hidratação e no funcionamento mais adequado do nosso organismo. Todos sabem que quando a gente come uma boa salada junto com as refeições, a gente sente aquele frescor e aquele bem-estar, né? A gente não sente aquele peso, né? Aquela digestão dificultada quando a gente come alimentos mais gordurosos e mais pesados. Então isso é muito importante nessa fase do verão, acompanhado com uma boa hidratação, né, com relação a sucos de frutas naturais, que são os elementos mais importantes para se produzir um bem-estar do ponto de vista alimentar nessa fase do ano. E ainda para lembrar, eu gostaria de enfatizar a necessidade principalmente de alimentos crus ou aqueles que já ficam fora da geladeira nessa fase do ano, muito cuidado com as infecções e as contaminações desses alimentos com bactérias ou outros germes que causam doença. Então, sempre manter o alimento bem conservado, procurar consumir logo depois do preparo, evitando que ele fique fora da geladeira ou em locais não apropriados para a sua conservação. E com essas dicas, eu quero desejar a todos uma excelente semana e sempre com muita saúde.